Aí, pessoal, mais uma resolução. Raquel fez uma pesquisa para a disciplina de estatística sobre quantas horas os colegas estudavam por dia. E obteve o histograma a seguir. Então é um gráfico 8, onde mostra as horas diárias dedicadas ao estudo, isso no Colégio X, no ano de 2009. Aí observo, né, que ela dividiu nesse histograma aí o tempo de estudo em intervalos de 2 em 2 horas. Então, de 0 a 2 horas, de 2 a 4 horas, de 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10 horas, 10 a 12 e 12 até 14 horas. Aí, observando o histograma, responda as perguntas. Então, a primeira delas é a seguinte: quantas classes Raquel formou? Então, visualmente, parece que só tem 5 classes. 1, 2, 3, 4, 5. Mas Raquel também levou em conta o tempo de 0 a 2 horas de estudo e de 12 a 14 horas de estudo. E percebeu que nenhum aluno se encaixou nesses dois tempos. Ou seja, a frequência aqui foi 0. Em vez de ter aqui um retângulozinho representando, e aqui também representando esses alunos aí que estudaram esses períodos, eu não tenho frequência alguma, ou seja, nenhum aluno se encaixou nesse período de estudo. Mas, aqui para a letra A, eu vou considerar 0 e 2 e 12 até 14 como também classes onde Raquel se preocupou em pesquisar. Então eu vou considerar aí quantas classes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. O que aconteceu foi que na primeira e na última não houve frequência, nenhum aluno aí se encaixou. Então eu tenho que o número de classes, igual então a 7. Letra B. Quantos colegas Raquel entrevistou? Então está querendo aí o N, né? Número de pesquisados. Esse N também é encontrado, ele também representa o somatório das frequências. Então vai ser o somatório das frequências de todas elas. Então eu posso inclusive dizer que esse somatório das frequências vai desde o primeiro intervalo, I igual a 1, até o I igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 7. Então isso aqui é uma forma, né? Isso aqui é uma forma formal de dizer que é o somatório. Isso aqui significa somatório das frequências das 7 classes. Ou seja, o somatório das frequências desde o I1 até 7. E esse somatório aí, então, esse N, por aqui, esse N, então, é igual aqui, frequência 0, né, não teve nenhum aluno se encaixando. A segunda tem a frequência de 9, aqui, A terceira faixa tá aqui, 6. A quarta frequência daqui, também 6. O quinto intervalo de classe tá aqui, tem uma frequência de 4. E a última aqui tem 1. E a última também, aqui também tem uma frequência
Vou botar aqui F7 igual a 0. E aí, somando isso, o número de pesquisados, então 9 com 6, 15, 21, 25, 26 alunos. Então, o total de elementos pesquisados decorre da soma das frequências no histograma. Letra C. Pergunta qual a amplitude de cada classe. Bom, dá para verificar que a amplitude em cada classe aqui, ó, ela é igual a 2. Então, vou tomar como exemplo. Então, ele quer saber a amplitude de classe. Então, vou tomar como exemplo a amplitude do 2. Então, essa amplitude dada por 4 menos 2. H2 igual 2 horas de estudo. Letra D. Letra D diz: em que intervalo se encontra a resposta de maior frequência? Bom, maior frequência aqui, né? Dá para perceber claramente que é o 9. E ele está relacionado justamente ao período de 2 a 4 horas. Então, a maior frequência ela está na classe 2 ou na segunda classe. Então, vou dizer que a frequência da classe 2 é a frequência maior e é igual a 9 alunos. Ok? Letra E. Letra E pede em que intervalo se encontra... Aliás, letra E. Quantos colegas de Raquel estudam entre 4 e 6 horas por dia? Bom, essa pergunta aí, ela não está muito adequado, né? Então, ela pergunta quantos colegas estudam entre 4 e 6 horas. Então, vou por aqui, ó, entre 4 e 6 horas, eu tenho esse intervalo aqui. E aí, entre 4 e 6, nessa pergunta até que está razoável, dá para ver aqui no gráfico, né? Entre 4 e 6, eu tenho aqui uma frequência de 6 alunos. Então, letra E. Entre 4 e 6 horas, eu tenho aí uma frequência, é o F3, né? É a terceira classe. F3 igual a 6 alunos. Então, 6 alunos que estudam entre 4 e 6 horas. Letra E, letra F. Qual a porcentagem de alunos que estuda ou que estudam, né? Bom, porcentagem aqui pode ser plural, singular, que estuda no máximo 6 horas. Ok. Aqui sim, ó, estuda no máximo 6 horas. Estudar no máximo 6 horas, eu posso considerar então esses alunos aqui que estudam de 0 até 2, nenhum. Mas esse outro, deixa eu mudar essa cor aí, não ficou boa. Também não. Acho que esse aqui. Ó, esse intervalo estudam no máximo 6 horas. Esse intervalo também estuda no máximo 6 horas. Esse intervalo estuda no máximo 6 horas. Então é isso que ele está querendo pela pergunta. Vou te explicar que isso não está bem adequado a essa pergunta, mas a princípio é isso que ele quer. Então as pessoas que estudam no máximo 6 horas são as pessoas que estudam entre 0 e 2, 2 e 4 e 4 e 6. Então vou por aqui, ó. Entre 0 e 2, vou por aqui. No máximo
6 horas. Então eu tenho de 0 a 2 horas. Isso vai me dar uma frequência da primeira classe F1 igual a 0. Então nenhum aluno estuda de 0 a 2. Depois, de 2 até 4 horas, entre 2 e 4 horas, eu tenho a frequência da segunda classe. E aí eu tenho 9 alunos, né? 9 é justamente o máximo. E ainda tenho a terceira classe de 4 até 6 horas, porque se ele quer no máximo 6 horas, né? De 4 até 6, que seria a frequência da terceira classe. E essa frequência está resultando aqui 6 horas. E aí somando então, ó, fazendo o somatório aí, somatório do FI, o I começando no 0, no 1 e vai até 3, são as 3 primeiras classes. Certo? Isso aqui, como eu te falei, é uma forma rigorosa, né, de apresentar aí o somatório. Então, o somatório das 3 primeiras classes. Então, no somatório tu faz assim, né? Ó, letra sigma, somatório de FI. O que significa isso? Se eu coloco aqui I igual a 1, significa que esse I aqui começa a valer 1. Então, seria F de 1. E se eu coloco 3 aqui, é onde termina. Então, vai, no caso, F1 mais F2 mais F3. É isso que significa o somatório. Tá? Rapidinho aqui, então. Então, somatório de I de 1 até 3. Então, isso é F1 mais F2 mais F3, que então é 0 mais 9 mais 6, e aí são 15 alunos. Tá? E o que ele pergunta é qual a porcentagem, né? Qual a porcentagem? Então, vou fazer aqui, ó. Pensa comigo, o total eu já tenho, que foi respondido aqui, ó. Lembra? Somatório das frequências, número de alunos pesquisados, 26. Então, esses 26 alunos aí é o total. Então, eu posso dizer que 26 alunos corresponde ao 100%. E aí eu quero saber 15 alunos. Qual é a porcentagem? Então, eu tenho que isso é x igual, cruza ali 15 vezes o 100, divide por, quem cruza com o x fica dividindo, né? Divide por 26. Isso é igual a 1.500 por 26. Já vou fazer aqui então rapidamente. 1.500 divide por 26. 57,69, vou arredondar para 57,7. Então aqui 57,7% dos alunos estudam no máximo 6 horas. E agora eu vou te explicar por que essa pergunta não está bem adequada no máximo 6 horas. Porque nesse outro intervalo aqui, ó, nesse outro intervalo aqui, o que está acontecendo? Eu tenho de 6 a 8. Então, como eu tenho de 6 a 8, pode ser que algum aluno aqui estude 6 horas. Né? Porque está dizendo que vai de 6 a 8. Então, alguns, eu não sei quantos alunos estudam 6 horas. E esses alguns alunos dessa classe aqui, eles também fariam parte desse somatório. Então, eu teria aqui, ó, teria aqui que acrescentar ainda mais alguns, que eu não sei quantos. Por que isso? Porque a pergunta que foi feita me permite esse raciocínio de busca ainda de alguns alunos que estão aqui estudando 6 horas, né? Porque se eu estudo 6 horas, eu estudo no máximo 6 horas, certo? Então essa é o probleminha dessa pergunta. Como que eu perguntaria para não ter problema? Eu perguntaria assim, ó, eu transformaria esta pergunta aqui, perguntaria da seguinte maneira: quantos alunos estudam
menos que 6 horas. Aí sim, se é menos que 6 horas, bom, aí só vai até este ponto aqui, ó. Só vai ter este ponto. Porque de 6 em diante, já não é menos que 6. Aí já é 6 ou mais. Então aí com certeza eu ficaria com esse limitador. E aí ficaria então a soma de realmente 9. Aqui seria 0, primeiro é 0, mais 9 e mais 6, para dar os 15. Ok? Então isso é uma questão meio semântica, né? Mas que é sempre bom a gente ficar atento, porque numa outra situação isso pode ser, de certa maneira, usado contra o teu raciocínio. Tá? Então é só uma questão de esmero, né? De capricho em termos interpretativos essa questão aí, tá? De pensar assim, no máximo 6 horas, então aqui eu teria também alguns alunos estudando 6 horas, portanto, eu ainda teria mais alguns que eu não sei quantos. Então essa pergunta seria meio que impossível de ser respondida por esse gráfico, certo? Já que eu não tenho detalhamento aqui, né, da distribuição. Agora, se a pergunta fosse quantos alunos estudam menos que 6 horas, aí sim, com certeza, são os 15, ok? Bom. E aí nós vamos para a última pergunta, que é a letra G. E a letra G pergunta: há alunos que estudam mais que meio-dia? Bom, o que é estudar mais que meio-dia? É estudar mais de 12 horas. Então vou por assim, ó. Mais que meio-dia, a metade de um dia. Ele está perguntando se alguém estuda mais do que, aqui mais do que meio-dia, mais do que 12 horas. Ok? Então tem alguém que estuda mais do que 12 horas? Ora, quem estudaria mais do que 12 horas estaria nesse intervalo aqui, ó. E nesse intervalo tem uma frequência de 0 alunos. Então, o máximo de estudo em termos de horas desses alunos é de 10 até 12, mas tu observa que não tem ninguém aqui, ó, que chegue inclusive até o 12, né? Vai de 10 até menos do que 12. Então ninguém atinge 12. Portanto, a pergunta: há alunos que estudam mais do que meio-dia? Não. Não. Por quê? Porque a última frequência onde teria mais do que 12 horas, que seria a F7, ou seja, do intervalo 7, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. Esse sétimo intervalo, onde nós teríamos um estudo acima de 12 horas, esse intervalo tem a frequência nula. Então, como f de 7 é igual a 0, nós não temos nenhum aluno aí estudando mais do que 12 horas. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço. Bons estudos e até a próxima.